Bem, eu estava fazendo uma live, a última live, eu disse que ia comentar a fala do Marcos dos Santos, que foi, como eu falei na última live, ele foi, no mínimo, desrespeitoso comigo, muito desrespeitoso. Para quem não viu a live anterior, aliás, live não, o último vídeo que eu gravei, para quem não viu o vídeo anterior, eu estava participando de uma live com alguns ateus. A questão era saber se Jesus era mentiroso ou não. E, e como saber isso? Jesus disse o seguinte: quem pedir ao Pai para ser curado, vai ser curado. E, então, se eu pedir para parar de enxergar direito, parar de usar óculos, se eu pedir para Deus para parar de usar óculos, para Ele curar minha visão, se Ele curar minha visão, então é porque Jesus falou a verdade. Se Ele não curar minha visão, então é porque Jesus falou mentira. Então, porque minha fé não existe, ou é muito pequenininha, ou é muito pequena. Bem, era mais ou menos isso. E agora, essa interpretação que eu vejo alguns ateus fazendo, primeiro eles interpretam a Bíblia de uma forma literal, que só começou a ser essa interpretação da Bíblia só passou a existir no século XIX. No mundo antigo não existia interpretação literal, não. Nem no mundo atual. A maioria das pessoas, elas. Santo Agostinho acho que foi o primeiro a falar assim que não, que era necessário guardar uma certa literalidade. Mas ele diz o seguinte: mas se estudos posteriores mostrarem que isso aí está errado, então a gente deixa de lado, porque a linguagem literal é secundária. A linguagem principal é a simbólica. Segunda linguagem principal é a linguagem ética. A linguagem literal pode até mudar com o passar do tempo, a interpretação, isso não é problema nenhum. Então, eu disse que esse tipo de linguagem que Jesus estava dizendo que curaria, que quem tem fé seria curado dos males orgânicos, que essa linguagem literal é que é a correta. Eu estava dizendo que isso aí não é verdade de forma alguma. Isso é interpretação bíblica do final do século XIX para cá. Mesmo assim, com algumas correntes evangélicas, nem todas, mas algumas. Talvez aqui no Brasil até a maioria, mas mesmo assim, algumas. Então, eu comecei falando com o Antônio que é o seguinte: se Deus nunca atendeu uma oração minha para uma cura física, se ele nunca atender, e de fato eu já pedi curas físicas e ele nunca atendeu. Mas se ele nunca atender, não tem problema nenhum. Minha fé não se abala nem um pouco por causa disso. Pois o Antônio perguntou: mas se sua fé é tão grande assim, por que Jesus diz que a pessoa com uma fé muito grande é capaz de realizar grandes obras, como jogar uma montanha no mar e ficar curado organicamente e coisas desse tipo? O Antônio Miranda, que estava conduzindo a live. Eu vou deixar a live aqui na descrição do vídeo para quem quiser conferir. Aí eu falei que eu tinha uma fé pequena, né? E de fato isso aí o Marcos chamou atenção e foi um paradoxo mesmo, porque quando eu disse que confiava totalmente em Deus, porque eu tinha certeza que Deus sabe o que está fazendo, porque se Deus não sabe que o que está fazendo, a gente está fudido, quem é que vai saber? Então eu tenho essa confiança total em Deus. Mas essa confiança significa que eu tenho confiança de que Ele vai escutar minhas orações para fazer milagres físicos? Não. Esse tipo, eu nem vejo tanta importância assim, em milagres orgânicos. Aí entra o Marcos, esqueci o nome do cara de novo, a minha memória, eu vou ter que pedir a Deus para curar minha memória. Bem, ter que pedir a Deus para curar minha memória. Marcos Santos, ele foi bem sem educação. Ele começou dizendo que eu estou perdido porque eu não acredito na interpretação literal da Bíblia. Ô Marcos, pelo amor de Deus, meu filho, vai estudar. Ué. Até que essa expressão vai estudar, ela
é feia e ofensiva, mas eu estou passando a informação real. A interpretação literal da Bíblia é coisa do século XIX. Vai ler os pais da igreja que você vai ver que ninguém interpretava a Bíblia de forma literal. É, e quando você diz que eu estou perdido, que eu vou buscar os pais da igreja, bem, os pais da igreja viveram ali no século II, III, IV, V, eles estavam próximos dos escritores bíblicos, eles entendiam aquela linguagem. Para saber o que a Bíblia queria dizer, a melhor coisa é saber o que as pessoas entendiam, as pessoas da época entendiam quando liam a Bíblia. E é isso, eles entendem aquela linguagem muito melhor do que nós, que estamos há 2000 anos e que a nossa linguagem mudou com a modernidade. A nossa forma de conversar e de interpretar vários termos mudou por completo da modernidade. Isso aí tem que ficar claro. Isso é uma informação que eu estou passando, todo mundo sabe disso, e se você desconhece isso, é falta de conhecimento, né? Você tem que buscar informação a respeito desse assunto. O literalismo bíblico nunca foi padrão dentro do cristianismo e nunca serviu para nada. Serviu para alguma coisa? Bem, a interpretação literal da Bíblia nunca serviu para nada. Tentando lembrar se serviu para alguma coisa aqui. Acho que não serviu para nada. Na história do cristianismo não tem. Você pega os grandes santos da igreja, gente, o pessoal vivia doente. Aí isso aí é uma dissonância cognitiva, porque a fé deles não está de acordo com a Bíblia, eles não percebem? Claro que não. Você vai colocar uma pessoa como Santa Teresa d'Ávila, que é de uma grandiosidade ética infinita, que você não chega nem perto dela, né? É óbvio que qualquer pessoa, entre a sua palavra e a palavra da Santa Teresa, é óbvio que vai ficar com ela. Uma pessoa gigantesca. E ela fez grandes obras? Fez sim, restaurou todos os mosteiros da Espanha, que estava uma putaria só, ela foi lá e restaurou tudo. E isso é uma grande obra, porque com isso ela salva a alma das pessoas, salva a espiritualidade. E isso é uma grande obra. Vai ficar curando miopia, isso é grande obra, ficar curando acne, o sujeito tem um dedo paralisado, você vai lá, manda o dedo mexer, né? Pelo amor de Deus, isso é uma fé até ridícula, né? Eu só acredito em Deus se ele curar minha miopia, que besteira que é essa. Mas voltando ao que o Marcos falou, ele foi arrogante, falando que eu estava precisando procurar um psicólogo, um psiquiatra. Então, coitado, mal sabe ele que eu sou psicólogo, que eu trabalhei com hospital psiquiátrico, trabalhei mais de 10 anos com psicologia clínica, já fiz estágio 1 ano em hospital psiquiátrico, trabalhei 6 meses revisando diagnóstico em hospital psiquiátrico. Fazer diagnóstico é dificílimo, Marcos. Eu fiquei 6 meses revisando uma série de diagnósticos em um hospital psiquiátrico. Você não sabe a dificuldade que é. Tinha gente que estava lá há 20 anos, 15 anos, 10 anos. Você tem psicólogo, psiquiatra lendo aquelas fichas, entrevistando as pessoas e não consegue ainda chegar num consenso. Qual que é o diagnóstico desse cara? Às vezes não consegue chegar no consenso. Diagnósticos mais simples é mais simples de fazer. Eu li casos ali que, bem, concordei com o diagnóstico de alguns, discordei de outros, tinha casos que eu não concordava com nenhum. E fazer diagnóstico é muito difícil. Agora eu sei que nem psicólogo é, você entra aí no YouTube, já está dando diagnóstico, mandando procurar psicólogo, psiquiatra. Isso é arrogante, coisa de arrogante, coisa besta. E numa pose de superioridade, não, os padres da igreja não tem que procurar padre da igreja, não. Então, como que nós vamos saber a interpretação correta do termo bíblico, das passagens bíblicas, se são exatamente os padres da igreja que viviam naquele período, é que sabem o que aquele povo estava falando, é que sabe como a linguagem era usada naquela época. E os evangélicos acreditam nisso também, não é só os católicos, não. Estou falando de evangélico aqui, incluindo o movimento evangélico inteiro, inclusive o europeu. Os evangélicos acreditam
que a Bíblia é a palavra de Deus e que a tradição vem em segundo lugar, mas eles respeitam a tradição. Os luteranos leem os pais da igreja, os calvinistas leem os pais da igreja. Calvino era um grande leitor de Santo Agostinho. Os anglicanos leem os pais da igreja, os teólogos batistas também leem. Nos Estados Unidos, várias denominações evangélicas levam em conta os pais da igreja, a tradição bíblica, só não colocam como sendo revelada, como sendo sagrada, como na Igreja Católica. E aqui no Brasil também, pelo menos algumas correntes evangélicas levam em conta os padres da igreja. Agora, tem aquelas de orientação fundamentalista, que eu não sei exatamente, parece que não. Essas sim se prendem a uma interpretação literal da Bíblia. Esse é o único cristianismo que você está refutando com as suas palavras. Um cristianismo que surgiu no final do século XIX, que tem um século e pouco. Toda a tradição cristã nunca foi assim, entendeu? Nunca foi assim. Quer saber o que a Bíblia significa? Vai procurar nos padres da igreja, porque eles viviam naquela época e sabiam como a linguagem era usada. Eles sabem do que eles estão falando. Você não. E nem a igreja que você fez parte também não sabia, não, pelo visto, porque sua interpretação bíblica é toda literal, né? Aquele literalismo até ingênuo. Agora, você acha que eu vou fazer um diagnóstico psicológico e te mandar para um psiquiatra, te mandar para um psicólogo? Que falta de respeito, ainda mais naquele tom de superioridade que você usou, que falta de respeito, gente. Pelo amor de Deus, véio. Depois alguém não leva ateu a sério e ateu acha ruim. É claro que tem diferentes tipos de ateu. Agora, eu tava passando uma informação que é verdadeira, que todo mundo que estuda esse assunto sabe, menos o Marcos e alguns ateus. A interpretação bíblica literal, isso não faz parte do cristianismo. Então, que ideia é essa que minha fé é fraca? Bem, eu de fato caí nessa eu caí, de fato você tem razão, eu caí numa contradição, né? Eu falei que eu confiava totalmente em Deus, depois disso que minha fé era fraca. Bem, também não vou ficar assim vaidoso, minha fé é forte pra cacete. Mas não, isso também é feio, né? A fé é um dom do Espírito Santo. Mas eu confio totalmente em Deus. Se Deus aparecer agora na minha frente e falar assim, olha, você quer que eu cure sua miopia e quer que eu cure todas as suas doenças orgânicas, ou você quer que eu te esclareça alguns pontos da espiritualidade? É óbvio que eu vou querer que ele me esclareça alguns pontos da espiritualidade cristã, daquilo que é chamado de luzes, que um cristão alcança com o passar do tempo. E eu sei exatamente do que isso significa, eu sei o que é um crescimento espiritual, que eu já vi isso na minha vida acontecendo, e todo cristão já viu isso acontecendo na vida deles, não é nenhuma novidade. Se Deus aparecer agora na minha vida e falar assim, olha, você tem duas alternativas. Alternativa 1, você vai ficar curado de todas as suas doenças até o fim da sua vida. Mas você não vai ter um crescimento espiritual, por enquanto, pelo menos, né? Mas até o fim da sua vida você não vai ter crescimento espiritual, mas vai ficar saudável, você não vai ter doença nenhuma. Opção 2, você vai ficar cego e cheio de doença, mas sua espiritualidade vai ficar crescendo. Você acha que eu vou escolher o quê? Você acha que eu vou escolher ficar enxergando? Você acha que eu vou escolher ficar curado de doenças orgânicas e deixar esse crescimento espiritual para lá? Que besteira que é essa? Imagina você vai num cemitério e tem duas pessoas sendo enterradas, uma na sua esquerda, outra na sua direita. Você chega assim pro coveiro e fala o seguinte, aquele cara que está sendo enterrado na direita ali, que cara que é aquele? Aí o coveiro fala assim, aquele ali, coitado, ele tinha miopia, ele era paralítico, ele tinha um monte de doença, foi um pobre coitado, não vale nada. E aquele outro que está sendo, aí você diz para o coveiro, e aquele outro que está sendo enterrado ali na esquerda? Ah, não, aquele ali não, aquele ali tinha saúde, aquele ali enxergava bem, nunca teve uma doença, aquele ali é gente fina.
Que diferença que faz, Marcos? Duas pessoas indo para a cova, uma viveu com saúde, outra viveu doente. Que diferença que faz, meu filho? Você acha que algum cristão quer saúde do corpo? Pô, pode querer, não tem problema nenhum. Quer saúde do corpo, se vier por tabela, que o crescimento espiritual é o que importa. Bem, como eu disse, eu prefiro ter um crescimento espiritual e ficar doente do que ficar saudável sem ter crescimento espiritual. Então, essa posição sua de arrogante é uma coisa muito feia. E fazer diagnóstico é muito difícil. Você fez um diagnóstico meu e ouvindo algumas palavras minhas, você entrou no meu psiquismo e ainda fez uma avaliação da minha fé, do meu psiquismo, falou que eu estou completamente errado. Que besteira, menino, que besteira. Isso que eu falei, que a interpretação bíblica nunca foi literal, que isso é coisa do século XIX. Mas isso é óbvio que é assim, mas pode procurar em todo canto que você vai ver que é assim. Na sua igreja não devia ser, na igreja que você conhece que não deve ser, mas nas outras que existiram em 2000 anos sempre foi assim. Nunca teve essa interpretação literalista que o ateu quer destruir a todo custo. Para destruir para quê? Já está destruído. E aí vem uma questão também, fala que o religioso fica fugindo do assunto. Quando interessa, ele fala que é literal. Quando não interessa, ele fala que é simbólico. As coisas não são bem assim, não são tão simples assim, mas isso eu faço em outro vídeo, porque isso é uma fala até do Antônio, é uma fala que se repete muito em várias lives de ateus, em vários vídeos, mas é de dar dó, viu? Acreditar que o cristianismo é a interpretação literal de Bíblia, acreditar nisso com fervor é de dar muita dor. E acreditar também que quando convém é literal, quando não convém é simbólico. Não é bem assim, não. O assunto é complicado, mas é possível de se explicar, não em poucos minutos, né? Mas é possível de se explicar sim. Isso eu explico mais adiante para quem quiser ouvir. Agora, se alguém quiser ficar interpretando a Bíblia literalmente, sendo cristão, e outros quiserem ficar interpretando a Bíblia literalmente, sendo ateu para desmascarar cristão, bem, fica à vontade, mas isso é uma esquisitice do século XX, né? Uma esquisitice que surge há pouco tempo. E agora, chamar essa esquisitice de cristianismo, de refutação de cristianismo, isso é uma besteira, né? Isso é uma bobagem. Nem sei o que dizer. Eu acho que o Antônio, não sei, eu acho que o Antônio sabe disso. Porque uma coisa é a militância ateia, né? E a necessidade da militância ateia de vencer um tipo de religiosidade que causa problema no campo político. Isso aí é um assunto. Outro assunto é estudo daquilo que de fato acontece, mas isso deixa para lá. Esse vídeo é só para falar com o Marcos, para ele abaixar esse tupete dele aí, que você não está com nada só. Essa arrogância sua não vai te levar a lugar nenhum. Você acreditar que você tem essa capacidade de ler a alma do indivíduo com algumas poucas frases, você está muito enganado. Você achar que você tem capacidade de fazer um diagnóstico a ponto de indicar para o indivíduo, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, você também está muito enganado. Ou seja, você está enganado em tudo que você diz. No resto da sua vida você pode estar correto, mas naquilo que você diz na sua live você está muito enganado. E para de ficar com esse ar de superioridade em relação aos outros, poxa. Todo mundo é ser humano. Os problemas da existência humana atacam a todos, ateus ou cristãos, tanto faz. Todo mundo mesmo no mesmo barco. Né? Se não for para conversar com fraternidade, com solidariedade, seja ateu, seja cristão, é melhor nem conversar. Que história é essa de eu sou melhor que você? Então, igual a outra moça falou lá, você está com dissonância cognitiva. Vamos parar com isso, né? Isso leva a lugar nenhum.